O tema dessa mensagem nessa noite é a obediência de Sansão. E quando eu falei esse tema lá em casa, tinha algumas mulheres comigo, e uma delas fez uma cara tipo, obediência de Sansão? Qual é o Sansão que a senhora está falando? Porque o que eu conheço não me parecia muito obediente, não. Mas nós vamos entender o porquê do tema dessa mensagem nessa noite. Mas antes de qualquer coisa, eu queria que você curvasse comigo a sua cabeça e vamos fazer uma oração ao Senhor. Paizinho querido, nós te amamos. Tu és a razão, na verdade, a única razão da nossa existência. Pai, nós queremos dizer que todos os nossos dias, eles são para Ti. Toda a nossa vida, todo o nosso ser pertence ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, usa-nos nessa noite. Nós queremos ser ministrados pelo Teu Espírito Santo. Que Ele possa falar ao coração de cada pessoa aqui. Que essa igreja possa sair daqui hoje alimentada, farta da Tua palavra, Senhor. Não apenas para se empanturrar dela, mas para viver essa palavra e para praticar essa palavra. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se tem uma coisa que eu amo, queridos, é viver uma vida com propósito. É entender que eu vim a essa terra para fazer algo importante. Eu não consigo pensar em viver todos os dias somente por viver. Então eu acredito que se você está aqui é porque você é assim como eu, inconformado com uma vida comum. Amém? Olha para o irmão do seu lado e diz assim: eu não nasci para ser comum. Comum não combina com Deus, porque Deus é extraordinário. Glória a Deus. Então, você pode abrir comigo a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 13, ou você pode acompanhar no telão. Juízes, capítulo 13, do versículo 1 ao 5, diz assim: o povo de Israel voltou a agir mal diante do Eterno. Por isso, o Eterno os entregou ao domínio dos filisteus por 40 anos. Naquele tempo, vivia um homem em Zorá, chamado Manoá, da tribo de Dan. Sua mulher era estéril. Diga comigo, estéril. O anjo do Eterno apareceu a ela e disse: sei que você não tem filhos e é estéril, pois você ficará grávida e terá um filho, mas tenha cuidado, não beba vinho nem bebida forte, não coma nada ritualmente impuro, você já está grávida de um menino, não passe navalha na cabeça dele, o menino será consagrado a Deus como nazireu, desde o nascimento, ele libertará o seu povo da opressão dos filisteus. Esse homem é Sansão. Imagina o contexto desse momento da história bíblica. É um momento em que o povo de Israel está sendo atormentado, perseguido, oprimido pelos filisteus. Aquela mulher, a mãe e o pai de Sansão, estavam num contexto de muita dificuldade. Você viver como escravo, você viver opresso, você viver com medo, não é bom. Então eles viviam assim. A qualquer momento os filisteus vinham e massacravam, enfim. E eles estavam assim. E aquela mulher também carregava sobre si o fardo de não poder gerar uma vida. Ela era estéril. E aí o anjo do Senhor aparece para aquela mulher e diz assim: olha, você vai gerar um filho. Na verdade, ele completa dizendo: você já está grávida. Agora imagina a alegria daquela mulher. Ela pode ter ficado assim, festejando, alegre, contente, celebrando, glorificando ao Senhor, porque agora ela ia ter um filho. Mas o milagre não termina por aí. Além de ela poder gerar agora um filho, de ela poder dar à luz a uma criança, o anjo continua dizendo: e você não está gerando qualquer criança. Não é um filho comum. Você está gerando aquele que vai trazer a liberdade para o meu povo.
Você está gerando um libertador. Eu estou colocando no seu ventre um homem que vai livrar você e sua casa e sua família e toda essa nação desse sofrimento que vocês vivem há 40 anos. Imagina, queridos, a felicidade dessa mulher, a alegria dessa mulher. Eu quero que você e eu então possamos pensar: você acha que Sansão então tinha um bom propósito de vida? Você acha que Sansão foi um escolhido de Deus? Claro! Eu falava pela manhã, imagine, se vem aqui na nossa igreja pregar um pastor, um homem de Deus sobe nesse palco, e aí ele conta o testemunho de vida dele. Ele diz: olha, minha mãe era estéril, a minha mãe não podia ter filhos, e Deus falou com ela que ela iria engravidar, e hoje eu estou aqui, eu sou o milagre. Sabe o que ia acontecer? No final do culto ia fazer fila de irmãos. Pastor, ore por mim porque minha tia é estéril. Pastor, ore por mim porque eu sou estéril. Pastor, ore por mim porque eu quero viver um milagre. Sabe por quê? Porque você ia reconhecer nele um homem de Deus, um chamado. Não era isso, queridos? Então Sansão já nasceu com esse chamado. Ele, na verdade, foi gerado com um propósito. Deixa eu te falar uma coisa, não é exclusividade de Sansão. Eu e você também fomos criados com um propósito. Eu e você não estamos aqui nessa terra do nada, não foi um erro, não foi um acidente. Se nós estamos aqui é porque Deus planejou, existe um propósito para a nossa vida. E Sansão, ele foi chamado para ser um nazireu. O que é um nazireu? Um nazireu, ele poderia ser de momento. Existiam pessoas que faziam um voto de ser um nazireu por um tempo X. Eu vou fazer um voto de tantos meses com o Senhor. Então ele por alguns meses fazia um voto. Mas Sansão não. Eu estou lendo na Bíblia, na tradução A Mensagem, mas em outras traduções falam que era do ventre até a morte. Era um propósito grande, do começo ao fim da vida, da existência de Sansão, ele teria que ser um nazireu. Pastor, o que é um nazireu? Entenda, um nazireu, ele não bebia vinho ou nenhum tipo de bebida alcoólica. O nazireu, ele não comia uvas e nem outro tipo de produto da videira. O nazireu, ele não podia cortar o seu cabelo. O nazireu não podia se aproximar de cadáveres. Você entendeu o que eu disse? Esse deveria ser o voto de vida inteira de Sansão. A Bíblia fala no Salmo 139 que antes que houvesse vida, o Senhor planejou a sua história. Sabe, é como, por exemplo, eu usei o exemplo de manhã de um celular. Alguém sentiu a necessidade de comunicar, de falar à distância, de usar a comunicação em um tempo mais hábil. E então se juntaram e começaram a planejar e dar as características e começaram a testar, e enfim, e foram testando e lançaram um modelo e outro, e aí criaram o celular. Eles não criaram o celular e ficaram olhando para ele, né? Que propósito tem isso? Para que serve isso? Não. Primeiro eles criaram o propósito e depois nasceu o celular. Para mim e para você foi do mesmo jeito. Primeiro Deus sentou e planejou a minha e a sua vida. Primeiro Deus sentou e planejou a minha e a sua história. Depois que Ele teve que escrever toda a nossa história, que Ele findou o último dia da nossa vida, Ele fechou o livro e disse: agora eu vou criar você. Agora você já tem uma razão para existir. Agora você já tem um propósito de vida. Isso é o que nós temos falado. Esse ano nós temos falado, acho que como nunca antes, sobre o propósito da nossa vida. Quantos de nós temos orado desde o culto da virada? Senhor, qual é o nosso propósito? Senhor, eu tenho certeza que o Senhor tem algo para mim. E eu tenho visto muitos de vocês que já têm sido respondidos pelo Senhor. Porque o segredo para descobrir o propósito é um só: perguntar ao Senhor. Amém? Você pergunta e Ele responde. E aí, Sansão então nasceu com esse propósito tão grande de ser o libertador. Veja comigo ainda no livro de Juízes, capítulo 13, versículo 24 e 25. Diz assim:
a mulher deu à luz o menino. Os pais lhe deram o nome de Sansão. O menino cresceu e o Eterno o abençoou. O Espírito do Eterno começou a agir nele quando ele morava em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo que está na Bíblia está com um propósito. Tudo que foi escrito aqui não está por acaso. Então, quando eu estava estudando, eu perguntei para o Senhor, peraí, por que teve que colocar não só o lugar onde Sansão nasceu, mas também a localidade, a região que estava ali ao redor do lugar onde Sansão nasceu? Então eu fui pesquisar o que significava esse nome, Zorá e Estaol. O nome Zorá quer dizer reconhecimento do valor da vida. Vida fala de propósito, então a gente pode substituir e dizer reconhecimento do valor do propósito. Sansão nasceu num lugar onde ele estava pronto, preparado para entender, para reconhecer qual era o propósito da vida dele. E o nome Estaol quer dizer petição, quer dizer pedir, podemos dizer orar, clamar, amém? Sansão nasceu cercado por uma liberdade de falar com Deus, de pedir a Deus, de conhecer profundamente a Deus e de cumprir o propósito para o qual ele foi criado. Esse foi o lugar onde Sansão foi gerado. Foi esse ambiente maravilhoso, esse ambiente de glória. E a Bíblia fala aqui onde nós lemos que então o Senhor o abençoou. Você já imaginou Deus escrevendo a sua história e encerrando, e o Senhor o abençoou. Lúcia, e o Senhor a abençoou. Eita, que maravilha, não é? Quem gostaria de estar sabendo que Deus escreveu isso aí? Deixa eu te dizer, Ele escreveu, porque Ele é o Deus que abençoa, Ele é o Deus que dá a vida. E Ele diz não só qualquer tipo de vida, é vida em abundância. E aí, o jovem Sansão agora está apto, habilitado para viver o propósito. E ele toma a primeira grande decisão como um libertador. Ele tomou a primeira decisão como alguém que vai viver o propósito. Vamos lá. Ele chega para os pais dele e diz assim: pai, eu encontrei uma esposa. Eu encontrei a mulher com quem eu quero me casar e ela é uma filisteia. Espera aí, vamos voltar aqui a fita? Vamos, que coisa moderna. Vamos rebobinar a fita? Os jovens não vão entender, né? Rebobinar a fita quer dizer, na tecnologia é o quê? Voltar, né? Eu não sei, na minha época era rebobinar a fita. Voltando um pouco na palavra, espera, Sansão foi chamado para fazer o quê? Destruir os filisteus. Porque os filisteus eram um povo que oprimia o povo de Sansão. E aí Sansão, ciente do seu propósito, toma a sua grande decisão, brilhante. Primeira decisão desse homem tão sábio: vou casar com a filisteia. Casamento fala de união, de aliança. Ele fez uma aliança com o povo que ele deveria destruir. Ele fez uma aliança muito profunda com o povo que Deus chamou ele, capacitou ele para destruir. E o pior, eu até quero abrir um parênteses, o pior é que ele disse para o pai e para a mãe. Ele não casou escondido, ele não fugiu de casa para casar. Ele disse para o pai e para a mãe. Ele disse: pai, eu quero casar. E sabe que eu fico imaginando, o pai de Sansão era um banana. Me perdoa. Porque se o meu filho, o Lucas, chega para mim com uma história dessa, eu ia dizer o que para ele? Você está louco? Só se passar por cima do meu cadáver. E lembrando que você não pode tocar em cadáver. Jamais. Quem manda em você sou eu. Não vai casar. Não vai. Ponto final. Eu quero. Acabou. Gente, você sabe o que acontece? Os pais não estão dando limite para os seus filhos. Ontem eu estava lá na Igreja da Paz e a Aline estava com o Israel no colo. E o Israel, ele é uma criança muito quieta.
todo mundo riu. Eu estou profetizando, gente. E o Israel estava sendo o Israel lá. E a Aline olhou para ele e falou assim: você quer ser corrigido? Ele falou. E aí ligou a chave da obediência. Já sabe o que é limite, correção. Amém? A Bíblia diz que a vara da disciplina é o que tira a tolice do coração da criança. Então, se a Xuxa diz que não é para dar correção, a Bíblia diz que é para dar correção. Você vai seguir qual caminho? Você vai obedecer quem? Eu tenho pena. É porque você não ama, porque a Bíblia diz que o pai corrige o filho a quem ama. É a Bíblia. Sei lá no céu você presta conta com a verdade de Deus, né? Enfim. E o pai de Sansão concordou. Ao invés dele dizer: meu filho, não, lembre-se do propósito, Deus te fez com um chamado, o anjo do Senhor apareceu para sua mãe, depois apareceu para mim, e nós fizemos oferta ao Senhor, nós temos uma aliança, você não pode ter aliança com esse povo, não. O pai de Sansão disse: tudo bem, filho, vamos lá, vamos conversar com os pais da moça. E Sansão casou com uma filisteia. Já começou errado, já estava tudo errado, ele casou com ela. Um tempo depois, ela começou a tentar descobrir o segredo da sua força. E ele foi enganando. E de repente, quando ela achou que tinha dado tudo certo, que agora ela tinha descoberto, ela ia ajudar o povo dela a destruir Sansão. Porque é assim que o pecado faz, sabe? Ele atrai como uma coisa boa. Ele vai atraindo. Mas a intenção sempre é destruir. E aquela esposa de Sansão estava planejando isso também. Só que quando Sansão percebeu, ele se fortaleceu. E ele foi contra todos aqueles que estavam vindo contra ele. E com uma queixada de jumento, é isso mesmo. A Bíblia diz que ele pegou um osso, né? De um jumento que tinha morrido. E com aquele osso lá do jumento ele dizimou. Ele acabou com todo mundo porque ele era forte. Afinal, ele era chamado por Deus. Ele era um escolhido para exercer esse chamado de destruir os filisteus. E Sansão voltou para sua terra. E um tempo depois, ele tomou a segunda grande decisão que um libertador tomaria. Ele vai no caminho e ele encontra um leão. E ele rasga o leão ao meio. Uau! Falei de manhã, eu acho que meu marido fazia isso, porque ele é forte, né, amor? Se meu marido encontrasse com um leão, rasgava esse leão no meio. Sansão era forte igual meu marido. Rasgou o leão no meio, jogou o cadáver e foi embora. E na volta, ele decidiu dar uma olhadinha. Dar o quê? Como é que estava o defunto leão? Foi lá. Tem gente que está na igreja, congregando, já morreu para o mundo, mas decide lá fora dar uma olhadinha como é que está o defunto leão. Vez ou outra, dá uma passeada pelo Egito, dá uma voltinha. Não, pastor, eu nem bebi, eu fui lá, mas eu não bebi. Não, eu nem encostei, pastora. Foi assim, tipo, aquele cara vinha, né? A gente conversou, mas graças a Deus eu superei, eu venci, não traí meu marido. Mas está lá, dando uma voltinha, visitando o defunto. Aquilo que Deus já matou, já sepultou, mas você decide de ir lá ver. Aí Sansão foi lá ver o leão. E aí o leão, o cadáver, partido ao meio, estava cheio de abelhas que produziram mel dentro do leão morto. Sansão foi lá, pegou aquele mel que estava no cadáver. Ei, ele não era um nazireu? Nazireu não podia tocar em um cadáver. Então o Sansão tirou o mel do corpo do leão morto, fedido, apodrecido, com certeza, e saiu comendo o mel, ó. Eca. Não só ele provou do mel, como ele também deu para o pai e para a mãe. Bem feito, né? Quem mandou? Deu lá também para o pai e para a mãe. O pai e a mãe nem imaginavam de onde vinha aquele mel.
Sabe, o pecado faz assim. E tem pessoas que estão dentro da igreja e olham para a vida de quem está lá fora, que já esteve na presença do Senhor, olha e diz assim, ué, mas não parece que está dando tudo certo para o fulano? E o fulano não está nem na igreja, o fulano não está nem fazendo o que Deus manda, ele não está nem obedecendo. Mas está dando certo, porque olha para o defunto e vê um pouco de mel. Aí vai lá pegar um pouquinho do mel do defunto. Parece que está dando certo. Eu estou na igreja, estou fazendo tudo e está dando tudo errado. E o fulano que se desviou, olha aí. Ei, não deixou de ser um defunto não, está morto ainda. E você, como um servo do Senhor, não pode se aliançar com quem morreu. A não ser que seja para trazer a vida. E se você tem o Espírito em você, você pode trazer a vida. Mas não para se aliançar com o que morreu. Quem é você quando você está lá fora? Como você age quando você está caminhando com leões mortos? Leões mortos falam de pessoas que eram fortes, guerreiras, valentes, mas que foram destruídas. E aí a gente acha que porque um dia foi leão, ainda pode ser tocado por você. Não pode, não pode, não pode. É pecado do mesmo jeito. E o libertador então tomou a segunda grande decisão. Juízes 16:1 diz assim, a terceira grande decisão de Sansão. Sansão foi a Gaza. Pausa. Aonde ficava Gaza? Na Filistéia, irmã Fátima. Era um território filisteu. Mas o homem, gente. Será que Deus esqueceu de botar cérebro em Sansão? Eu não sei, eu fico pensando. Se ele esqueceu, tem alguns também nas igrejas por aí que estão sem cérebro. Gente, hoje é aniversário do Leandro. Ele está rindo ali, eu lembrei, estou falando, depois no final se dá um abraço nele. Ele quer uma camisa do Flamengo. Acabei de falar de cérebro, né, gente? Tento essas coisas. Tenho culpa, né, Adri? Eu tento. Aí Sansão foi a Gaza. Encontrou ali uma prostituta. E passou a noite com ela. A notícia correu à cidade. Sansão está aqui. Ei, Sansão não estava vivendo o propósito. Não estava obedecendo a Deus no propósito. Mas os adversários, o povo filisteu, não estava querendo esperar que ele acordasse para viver o propósito não, viu? Disseram assim, ei, assim que amanhecer o dia, vamos pegar esse cara e vamos exterminar com ele. Porque vai que a ficha do propósito cai e a gente está frito, porque o Deus de Israel está com ele. Aí Sansão foi se deitar com a prostituta, mas Sansão foi muito esperto. Meia-noite, ele saiu sorrateiramente. E você sabe o que Sansão fez quando ele saiu? Ele arrancou as portas da cidade. A Bíblia fala que foram as portas, as trancas, a dobradiça, tudo. Porque ele era forte. Afinal de contas, ele tinha um chamado. Ele tinha força. Ele arrancou as portas da cidade. E a Bíblia diz que ele carregou morro acima as portas da cidade. Quando amanheceu o dia que os filisteus foram lá na casa da prostituta para procurar o Sansão, ele, já tinha fugido. Yes, deu certo. É porque o diabo faz assim, vai dando certo, né? Vai dando certo. Ué, eu botei o pé aqui e não afundou. Você já assistiu aquele filme de lugares onde o rio congela? Esses dias eu até assisti um, e o moço foi pedir lá permissão para pescar nesse lago congelado. Ele fez aquele furo, e aí ele botou o banquinho dele lá, mas a dona da casa falou para ele, cuidado. Mas ele achou que era bobagem. E ele foi caminhando, quando ele chegou bem no meio do lago, que ele fez o buraquinho lá, que ele sentou, o gelo começou a rachar e ele caiu naquele lago congelante. É assim que o diabo faz, vai dando certo. Vai fazendo errado e vai dando certo. Vai fazendo errado e vai dando certo. Afinal de contas, o diabo é muito paciente. E aí vai fazendo errado e vai dando certo. Sansão estava assim.
fazendo errado, mas estava dando certo. A primeira vez que ele fez tudo errado, ele matou todo mundo que veio contra ele só com uma queixada de um jumento. A segunda vez ele foi muito mais esperto. Ele pegou as portas da cidade fortemente e saiu, e ninguém conseguiu pegá-lo. Deixa eu te dizer uma coisa, aquela mulher com que Sansão casou, não era Dalila não, viu? Foi a primeira mulher com que ele se relacionou, sim, mas ainda não era Dalila. Depois teve essa prostituta lá em Gaza. E agora, vamos lá? Juízes 16:4. Diz assim, nós lemos desce um pouquinho para o 4, que diz assim. Passado um tempo, ele se apaixonou por uma mulher no vale de Soreque. Ei, você sabe o que é Soreque? Uva. Ah, meu Deus. Sansão foi se apaixonar por uma filisteia de novo no Vale das Uvas. Você concorda que o cérebro não parece estar aqui? Estou buscando uma resposta, né, na obediência de Sansão. Tem que ter alguma coisa. E a história de Dalila vocês sabem. Não preciso contar, porque na salinha de quando você era criança, você já ouviu toda a história. Ela foi lá e persuadiu ele, conseguiu tirar dele a informação que ela queria. E aí cortou os cabelos dele e entregou ele para o inimigo, porque é assim que o diabo faz. Ele vai preparando, ele vai preparando, ele vai preparando, e tem um dia que ele diz, checkmate. E é muito forte esse momento. É muito forte você ver aquele que foi chamado para ser o libertador, aquele que foi chamado para ser um salvador, aquele a quem Deus investiu todo o propósito, sendo amarrado, aprisionado. Deixa eu pensar com você então. Sansão tinha um propósito? Tem alguém aqui? Sansão tinha um propósito? Então você conclui comigo que não basta ter um propósito. Não adianta Deus querer, você tem que querer também. Não adianta Deus sentar, planejar, sonhar com a sua vida. Se você não tomar uma posição e mudar a sua trajetória, o propósito não vai se cumprir. Esqueça o que as pessoas lá fora falam. Não, meu querido, quando é de Deus, Ele traz, nem que seja no anzol. Irmão, eu estou procurando na história de Sansão o anzol. Não achei ainda. Não tem anzol, é ilusão, é para você ir indo, até quando você vê não tem mais jeito. Você sabe que o meu nome não era para ser bíblico. Eu estava lendo e estudando sobre Sansão. Eu sou Dalila, para quem está visitando a igreja. Eu me chamo Dalila, mas eu vim santificar a Dalila. Comecei não casando com Sansão, escolhi Daniel. Né, amor? Daniel, meu filho, Deus é meu juiz. Pronto, acabou. E aí Sansão casou com a Dalila, ou se juntou com a Dalila, né? Porque não casou nada. E começou a ficar cada vez mais distante, longe, afastado do propósito. Viver o propósito depende de cada um de nós. Vamos abrir aqui comigo 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios 6, você vai ver no telão. 12 e 13, diz assim, eu vou ler na versão A Mensagem. Esse texto é aquele texto famoso, conhecido, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Diz assim, só porque algo é correto diante da lei, não significa que seja espiritualmente apropriado. Se eu saísse por aí fazendo tudo o que tenho direito de fazer, seria um escravo dos meus caprichos. Você sabe como é que você conhece uma pessoa que ainda não nasceu de novo? É aquela pessoa que diz assim, a vida é minha, eu faço como eu quiser. Sou eu que decido. Eu que digo, eu. Então, se a vida é sua, é você que decide, quer dizer que você ainda não entregou ela para Deus. Você ainda não é dele. Então, se você não é dele, você não nasceu de novo.
Não é forte essa revelação? E aí a Bíblia diz assim: seria um escravo dos meus caprichos, escravo do que eu quero. Eu quero perguntar para você: quando é que você vai decidir obedecer? O que está faltando para obedecer a Deus? Eu vou abrir um parênteses que eu não falei de manhã, mas eu fui ministrar ontem no Icaraí, numa casa de mulheres lá, de uma igreja. E eu falei o seguinte: imagina que você tem um apartamento da Caixa, que você está pagando em 30 anos. Aquele apartamento pequenininho da Caixa, né? É a sua casa. E aí Deus fala para você: eu tenho uma casa no Alphaville para você. Amém? Amém? Aí você diz assim: não, deixa eu aqui com o apartamentozinho da Caixa mesmo. Eu quero aqui mesmo, apartamentinho da Caixa. Cadê esse louco? Claro que você não vai dizer isso. Você vai dizer o quê? Como assim, Deus? Ele vai dizer: sim, eu tenho uma casa no Alphaville para você. E quando eu falei isso, as mulheres começaram a rir. Eu quero a casa no Alphaville, que bênção, glória a Deus. Eu falei: mas todos os dias você faz isso com Deus. Você troca a casa no Alphaville pelo apartamento da Caixa. Todo dia, com as suas decisões, todos os dias, pequenas e grandes, você diz: espera aí, Deus, eu prefiro a minha escolha. Não, é o que eu quero. Não. Sansão trocou a casa no Alphaville pelo apartamento da Caixa. Foi ou não foi? Ele fez as escolhas pelos caprichos dele, do jeito que ele queria, do jeito que ele achava, foi o que ele pensou, era como ele queria, e ele foi fazendo. A primeira decisão dele, casar com uma filisteia: mamãe, eu quero. É o que eu decido. Mas era um homem que tinha um chamado, que tinha um propósito, e isso é incontestável. O que acontece quando eu decido, então, fazer as minhas escolhas? Vamos em Juízes 16, 20 ao 22. Diz assim: então ela, a Dalila, disse: Sansão, os filisteus estão atrás de você. Falsa, mentirosa, pilantra. Foi ela que armou tudo, gente. Parece coisa de novela das 6, da Rede Globo. Será que não foi eles que pensaram nisso, meu Deus? Tudo é culpa da Globo. Né? Hoje em dia, tudo é culpa da Globo. Sansão, acorda, meu amor, os filisteus estão aqui para te pegar, amor. Ele acordou pensando: vou fazer o que eu sempre fiz e vou escapar. É assim que a gente pensa quando está no pecado, metido lá, enfiado no pecado. Não se preocupa não, está dando certo até agora, não é dessa vez que vai dar errado. Não, sempre deu certo. Depois eu vou lá, eu oro em línguas, caio na unção, expulso o demônio e Deus diz: aparta-te de mim porque eu não te conheço. Não é assim que a Bíblia diz? Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E aí Sansão está lá, calma, gata. Fica de boa. Vou escapar de novo. Vai dar certo. Trouxa. Pois ainda não tinha se dado conta de que o Eterno tinha o abandonado. Meu Deus. Desesperador. Abandonado pelo autor do propósito. Não basta ter propósito. Não basta ter uma escolha. Não basta ter sido escolhido, gerado, planejado, sonhado por Deus. Não basta. Você tem que querer viver o propósito. Eu tenho certeza, quando eu chegar no céu, eu vou sentar com Deus e vou dizer: Deus, eu não tenho muito interesse em saber da vida dos outros, mas a de Sansão, por favor.
o que é que o Senhor tinha escrito para ele. Porque eu tenho certeza que isso que está escrito na Bíblia, está escrito para Deus dizer assim: ei, tá vendo? Eu tenho um propósito para você, mas se você não quiser, nada vai dar certo, nada vai acontecer, porque eu não faço propósito sozinho. Eu vou dizer: Deus, o que foi mesmo que o Senhor sonhou para Sansão? Esqueci até o nome do homem. Não sei. Mas com certeza não foi essa história de ele se envolver com prostituta, de ele escolher uma filisteia, de ele se casar com um inimigo. Não foi. Não parece com o meu Deus essa história. Vou fazer o que sempre fiz. Deuteronômio 30:19. Hoje conclamo os céus e a terra como testemunhas. Ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Deus diz para você e para mim: ei, eu coloco diante de você, eu coloco diante de você, eu coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. A pastora Joyce Meyer diz assim: Deus, ele te diz, eu coloco a bênção e a maldição, a vida e a morte. E aí ele ainda te dá a resposta: escolhe, pois, a vida para que vivas. Escolhe. Você sabe o que é escolher? É uma decisão. Ele está dizendo: não sou eu que escolho que você tenha uma vida abundante. Eu quero que você tenha uma vida abundante. Mas quando é que você vai decidir obedecer para viver uma vida abundante? Qual é o dia? Ei, quando é? Quanto tempo falta? Está esperando o quê? Sabe por quê? Vou te dizer. Juízes 16, do 29 ao 30. Diz assim, nós vamos voltar um pouquinho. No 21 e o 22, diz assim: os filisteus agarraram Sansão, arrancaram os seus olhos e os levaram para Gaza. Sabe qual é Gaza? A cidade que um dia ele saiu vitorioso de lá, arrancando os portões, forte, guerreiro, fazendo tudo errado. Mas o Senhor ainda estava com ele, ainda acreditava. Ele foi amarrado, ele teve os seus olhos arrancados. Hoje de manhã eu falava que eu fico imaginando Deus no céu olhando para Sansão. O pai olhando para o filho. E vendo o Sansão ser amarrado. E Deus do trono, o que ele podia fazer? O quê? Eu imagino Deus apenas chorando e dizendo: meu filho, não foi assim que eu planejei o fim. Não foi assim que eu sonhei para você. Eu imagino Sansão gritando, buscando as forças, e ele já não tinha mais. E aqueles homens então arrancando seus olhos. Não foi furado, foi arrancado. E a Bíblia diz que ele foi levado. Puseram a trabalhar no moinho da cadeia. Agora ele era um escravo. Aquele que tinha um chamado para ser guerreiro, para libertar o povo. E se você continua lendo, a Bíblia vai dizer que os filisteus começaram a festejar ao Deus Dagon. A dizer: o nosso Deus, com D minúsculo, nos deu aquele que seria o nosso exterminador. Zombavam de Sansão. Zombavam do que Deus tinha para ele, do propósito que Deus tinha para ele. Porque Sansão fez todas as escolhas da sua vida baseada no que ele queria. E por fim, até que enfim, a obediência de Sansão chegou. Depois de toda a vida, toda a trajetória, toda a história, agora sem olhos, cego, sem visão, sem enxergar, sem entender, sem ver.
escravo, preso, oprimido, fraco, sem força, ele decidiu obedecer. E a Bíblia diz em 29, no Juízes 16, 29, diz: Sansão alcançou 2 colunas centrais que sustentavam o templo, e as empurrou com o braço direito e com o braço esquerdo. E ele gritou: que eu morra com os filisteus. E empurrou as colunas com toda a sua força. O templo desabou sobre todos os líderes e sobre todo o povo que estava ali dentro. Sansão matou mais pessoas em sua morte do que durante toda a sua vida. Ei, o propósito de Deus não é para que você morra cumprindo o propósito. O propósito de Deus era para que você tenha vida. Deus não gerou Sansão para que ele morresse cumprindo o propósito. Certamente o projeto de Deus para Sansão não foi esse. Mas foi o momento que ele decidiu se arrepender. E biblicamente foi bem tarde. Ele matou alguns filisteus, mas não cumpriu o propósito. Ele matou mais com a sua morte do que em toda a sua vida, porque toda a sua vida foi gasta fazendo aquilo que o propósito não foi feito para fazer, que o chamado de Deus não foi usado para fazer. Ele perdeu todos os dias da sua vida vivendo dissolutamente, longe do propósito. E o mais triste da história de Sansão é o versículo 31 que diz: seus irmãos e familiares desceram para buscar o seu corpo. O povo estava cheio de uma expectativa. Os irmãos de Sansão cresceram ouvindo os pais de Sansão dizer: meus filhos, esse tempo de dor vai acabar. Deus nos deu um libertador. Sansão, ele é o nosso libertador, o irmãozinho de vocês. Quando ele crescer, ele vai nos libertar. Ele vai ser fortemente usado por Deus e essa opressão vai acabar. Mas acredite, o pai e a mãe de Sansão morreram sem que o propósito fosse cumprido. E chegou um dia que os irmãos distantes estavam longe, porque Sansão já havia sido preso, torturado. Receberam a notícia triste: ei, Sansão morreu com os filisteus. E eles o levaram de volta e o sepultaram no túmulo do seu pai Manoá, entre Zorá e Estaol. Ei, Sansão iniciou o propósito num lugar onde falava que geraria vida o propósito, Zorá. E aonde ele podia pedir e Deus ia ouvir. E ele voltou para o lugar sem cumprir o propósito. Eu trouxe essa palavra nessa noite para que eu e você pudéssemos refletir que não basta ter um propósito. Não basta crer que Deus te chamou para algo grande. Não basta vir à igreja aos domingos e passar a semana longe dele. Não basta se integrar numa célula. Não basta você servir no acolhimento. Não basta se você fizer tudo isso e não cumprir o propósito. Se no seu interior você ainda está tocando leões mortos, se com suas mãos você ainda pratica atos ilícitos, se com os seus olhos você ainda tem visto coisas que são pecado. Eu não sei, queridos, eu não posso ter ideia de qual é o tempo que você tem levado para começar a obedecer. Mas Deus me trouxe aqui com essa palavra hoje para dizer para você: é hoje. O tempo é hoje. Porque Sansão foi um homem de Deus, gerado por Deus, chamado por Deus. Ele nasceu num ambiente de glória, num ambiente de milagre. A sua mãe era estéril, ela foi tocada pelo anjo do Senhor, ela gerou a vida. Aquele anjo mostrou o grande propósito que Sansão tinha, mas Sansão decidiu não viver o propósito. Deus escreveu uma história para você, Deus traçou um plano para você, mas ao invés de viver esse plano, muitas vezes nós temos desviado os nossos caminhos e trilhado caminhos tortuosos que nos afastam do propósito, e talvez por isso que na sua vida ainda não está dando nada certo. Existiram etapas na vida de Sansão, mas o fim dele é o que mais nos toca a entender que não basta
ter um propósito. Fica de pé comigo nessa noite. Você chegou aqui e você tem um propósito. Talvez assim como Sansão, você foi um milagre. Você ter vindo a essa terra foi um grande milagre. Sua mãe sempre declarou sobre você as bênçãos. Mas aonde os seus pés têm pisado? Essa é uma noite de arrependimento. Essa mensagem fala a obediência de Sansão. Nós podemos até traduzir de a obediência tardia de Sansão. Muitas vezes nós vamos brincando, fazendo as coisas e vai dando certo. A gente vai levando a vida. Um dia está de pé, outro dia cai. Um dia está firme, outro dia se afasta. Um dia está glorificando, outro dia está profanando. E vai vivendo, vai levando a vida. Mas acontece que vai chegando um tempo em que você encontra uma Dalila. Vai chegando um tempo em que você encontra alguém que foi aquela pessoa enviada pelo diabo para dar o checkmate na sua história. Porque o diabo, ele é chefe disso, ele vai lá sempre fazendo isso, ele foi programado para isso. O diabo, ele foi programado e ele acorda pensando matar, roubar e destruir. O dia amanhece e o dia termina e ele olha para você e ele diz matar, roubar e destruir. Porque ele sabe que existe um grande propósito para você. Ele sabe que se você decidir se firmar, se você fizer diferente do que Sansão fez, muita vida vai ser tocada, muitas vidas vão ser transformadas, inclusive a sua vida vai ser transformada. Hoje é dia de dar um basta, queridos. Hoje é dia de a única coisa que você precisa ter vergonha hoje é da vida que você levou até agora. Porque essa vida que você está levando até agora, ela vai levar você ao fim que Sansão teve, morte. Porque a Bíblia diz que o pecado gera morte. É tempo de viver um evangelho sério, um evangelho de verdade. Você está praticando o pecado até hoje, está dando certo, mas amanhã pode não dar. E amanhã você vai para onde? É uma palavra forte, né, irmão? A gente vem para a igreja e a gente quer chave de carro, a gente quer glória a Deus, a gente quer sapateada, a gente quer esse que eu te digo. Mas é esse que eu te digo nessa noite, hoje é noite de começar a obedecer. Obedecer nas pequenas coisas. Porque são as coisas pequenas que vão te colocar em lugares grandes. Eu quero convidar você a uma noite de quebrantamento e arrependimento. Não é vergonha, irmãos. Não é vergonha assumir que errou. Vergonha é ter um fim como Sansão teve. Ser carregado pelos irmãos, pelos familiares, como alguém derrotado, que precisou morrer, porque em vida não conseguiu cumprir o propósito. Um fracassado. Alguém que Deus apostou tanto, que Deus investiu tanto. Tem pessoas que Deus me fala nessa noite, Ele está te dando a última chance, viu? Ele está te dando a última chance. Eu não queria ser porta-voz dessa mensagem, eu não queria. Espírito Santo é o Senhor que convence. Eu te clamo por misericórdia nessa noite, Pai. Toca os corações. Todas as escamas agora caiam dos olhos. Pessoas que estão adormecidas no pecado. Nessa noite, Deus, eu clamo, desperta, 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 Pai. Você sabe, amor, é tão forte. Eu estou orando e dizendo, Deus, desperta, toca. Sabe o que Deus disse para mim? Não depende de mim. Não está nas minhas mãos, filha.
Mas Ele te ama. Ele te ama. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. No momento em que Sansão se arrependeu, Deus pôs um fim ao sofrimento dele. Deus pôs um fim. Deus disse: não vou mais deixar que zombem do meu filho. Não. Eu não vou mais deixar que ele seja escarnecido pelos filisteus. Ele errou sim. Mas agora eu dou um basta, porque ele decidiu obedecer.